tarde, pessoal. Esse é o sexto Conexão Kinea, aqui direto da Expert. Eu sou Alexandre Marcos, sou um dos gestores do Fiagro da Kinea. Estou aqui com o Diogo do FI Fácil, parceiro nosso, e a gente vai falar um pouquinho das perspectivas da evolução do mercado de Fiagro no Brasil, certo, Diogo? Certo. Pô, é bem interessante aí falar um pouco de Fiagro, né? Acho que é um mercado que começou recentemente com a nova legislação. A gente espera que ele cresça, inclusive podendo ser maior até que o nosso primo ali no imobiliário. Eu acho que é um mercado que ainda tem muita coisa a ser discutida. Eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho aqui e falar um pouquinho também sobre as perspectivas e tudo mais, até para o investidor, né? Como que esse novo investidor está chegando nesse mercado de Fiagro aí, e a gente vai tentar, pelo menos, conversar um pouquinho aqui para ajudar ele nessa formação, né? Legal. Acho que assim, antes da gente falar um pouco da perspectiva para o mercado, eu acho que é legal a gente falar onde a gente está, e onde a gente chegou num curto espaço de tempo, né? Então, a indústria de Fiagro no Brasil, ela começou em meados de 2021, quando foi aprovada a lei. A indústria começou a tracionar mesmo ao longo do segundo semestre, né? Então, hoje, inclusive o nosso fundo, o KNCA, ele teve o IPO em outubro de 2021 e a partir daí a indústria começou a crescer e crescer de forma bastante rápida, né? Hoje a gente tem mais ou menos uns 68, 70 fundos no mercado, com mais ou menos 15 bi, com PL, então é um mercado que cresceu muito rápido. E esse é um produto que caiu muito na aceitação dos investidores, né, Diogo? É, Acho que fala um pouquinho para a gente por que eles gostaram tanto desse produto e qual que é o grande apelo para os investidores. legal. Eu acho que uma das primeiras coisas foi, acho que o ciclo do CDI, né? Eu acho que assim, até antes da gente comentar como é que vai ser essa queda de juros e tudo mais, como é que os FIAGROS vão se comportar, o CDI alto e uma característica do FIAGRO, onde o produtor gosta e que faz operações, fazem muita operação em CDI, uma operação em CDI que nos imobiliários estava um pouquinho mais difícil, onde o indexador é muito mais do IPCA, o investidor viu essa possibilidade de investir via CDI num produto com um spread, com uma taxa, né, com uma diferença ali relativamente importante. E a gente sabe que o investidor gosta de taxa, gosta de produtos que pagam rendimento bem. E aí você vê alguns, até o próprio KNCA pagando mais de 16, 17% ao ano, né, porque você tem uma taxa de juros alta no país, mais o negócio. Então, a taxa chamou a atenção, é uma proximidade que a gente tem também com o imobiliário. Então, o mercado de papel, né, de crédito, desenvolveu muito nesse último ano, o pessoal gostou muito. E o Fiagro, ia entender de CRI para CRA, existe uma enorme diferença. Mas, aparentemente, em termos de taxa, em termos de entendimento de produto, parece muito. Então, você tem uma isenção, tudo isso que tem essa proximidade também com o investidor, né? E acho que foi uma forma também de permitir o investidor a investir direto no agronegócio, né? Foi mais um instrumento, mais uma alternativa que viabilizou isso, né? E quando a gente faz o paralelo com a indústria imobiliária, por exemplo, que basicamente é o primo do Fiagro, né? Nós somos primos deles, a gente pega uma indústria que representa 7% do PIB, aproximadamente, e tem uma indústria hoje de CRIs de 250 a 300 bilhões de reais. Então, o potencial de crescimento do CRA, ele é muito grande, né? A gente está falando hoje de uma indústria que representa hoje 25, 27% do PIB, vem passando por um momento bastante positivo, tende a reverter um pouco mais para a média, mas ainda assim ela é uma força motriz da economia brasileira, né? A gente não consegue ver a economia brasileira sem a participação do agronegócio, que é muito do que a gente viu nos últimos anos, né? Então, essa combinação de fatores, eu acho que ela tornou o produto bastante atrativo para os investidores pessoa físicas, né, Não, com Diogo? certeza. E aí você vai olhar os números, né? Primeiro, você olha primeiro o boletim de FII. Hoje a gente está mais ou menos com 2,2 milhões de investidores. E 15% foram para a Fiagra. Daí você vai olhar um pouco o ticket médio, você vai ver que o ticket médio baixou um pouquinho. Até por ser um produto, acabou muitos produtos serem um pouquinho mais high yield do que o pessoal está acostumado, isso trouxe mais um pessoal em busca do high yield. Então trouxe um investidor com ticket menor, mas a gente acha que isso está desenvolvendo bem, né? Esse ticket tende a aumentar, as pessoas cada vez mais chegam nesse produto, a gente ainda tem um estoque muito alto com a pessoa física, né? Se você vai comparar com, de novo, né? Comparando Fiagro e FII, eu acho que talvez faça muito sentido. E, e aí quando você faz essa comparação, você fala assim, cara, olha,
pode vir, além desse investidor, tem espaço para, sei lá, multimercado entrar, fundos de pensões e mais pessoas começarem a entrar nesse produto que basicamente foi desenhado para pessoa física, mas tem espaço também para você investir em outros, com outros veículos, né? E isso ajuda um pouco no preço, ajuda um pouco no entendimento do que é esse produto, né? E ajuda também na evolução. E a gente cresceu muito rápido, né? Assim, 2 anos chegar a 300. Eu lembro que fundo imobiliário demorou, acho que 8 anos, 5 a 8 anos para chegar nos primeiros 300. Depois desses 300 foi bem rápido, mas esses primeiros 300 foi. E aqui a gente chegou em 1 ano e meio. Então, não é de se esperar de que a gente chegue em 1 milhão em mais 2, 3 anos, a gente chega num patamar desse, né? Não sei como é que as perspectivas. Eu imagino que em termos de volume que você citou, né? Você tem 15 bilhões, você vê o mercado agro com potencial de mais de 500 bilhões, assim, para o mercado de capitais, pô, é uma diferença muito grande. E aí eu olho, né? Você tem mais ou menos 80 bilhões no mercado de crédito, né? No mercado de crédito FII. Pô, e o Fiagro só 15, existe uma discrepância aí. Então o produto vai avançando, a gente acha que talvez não seja 4 vezes maior igual o PIB, mas vai chegar a um ponto onde os Fiagros vão estar ali ou competindo no mesmo patamar em termos de tamanho ou até bem maior, né? 2 vezes maior. Eu acho que essa é um capacity que os gestores estão de olho, né? Eu imagino que e eu vejo também que vocês têm trazido novidades também, não ficado assim, trazido estratégias novas dentro do crédito, né? O crédito hoje, o crédito agronegócio pode ser várias coisas, né? Como é que você enxerga esse crédito agronegócio em termos de perspectivas também, né? Legal. Hoje, basicamente, até pela lei que foi aprovada, a gente tem 3 principais instrumentos do FIAGRO, né, que é o FII imobiliário, o FIDIC e o FIP. Grande parte da indústria hoje ela está posicionada no FII, né, que é o FIAGRO imobiliário, que basicamente são operações de dívidas que a gente faz no agronegócio. A gente entende que existe um espaço muito grande ainda para se crescer, porque é uma indústria nova, o investidor está conhecendo essa indústria e o número de empresas que existem no Brasil, se você pensar de empresas médias de 200, 300, 500 milhões até 10 bi, é gigantesco e pode ser explorado. Então a gente entende que tem um campo bastante grande ainda para ser explorado nos FIIs imobiliários, que são as operações de dívidas tradicionais que a gente faz. Nos outros produtos, aí já pensando numa taxa de juros decrescente, que é o que a gente espera para os próximos anos, esses produtos também devem ser tracionados. Por exemplo, o FIP, participação. Muito provavelmente é um produto que deve ter uma aceitação maior, uma exploração maior por parte das gestoras. O próprio FIDIC, né, que é um produto já bastante popularizado no mercado, no agro ele está começando a tracionar agora, a gente vê mais fundos fazendo esse tipo de estrutura. Então, assim, na minha visão, com a expectativa de queda de taxa de juros que a gente vê para frente, eu vejo outras alternativas de produtos que podem ser plugados na estrutura do FIDIC, do FIAGRO, fazendo o mercado crescer ainda mais, né? A gente vê o agronegócio crescendo nos últimos 15 anos, sem parar, o preço da commodity crescendo, o que faz com que a demanda por capital de giro por parte das empresas cresça também, uma deficiência enorme de infraestrutura no setor, seja portuária, seja de transporte, seja de armazenamento. Então, a gente entende, na nossa visão, que tem um espaço muito grande ainda para ser ocupado pelo mercado de capitais, pelo mercado bancário e por todos os agentes do mercado como um todo. A minha visão, com certeza, é nessa linha também. E a gente hoje, eu acho que talvez enfrenta um problema ainda, que eu acho que... Eu sei que a gente já é grande proporcionalmente para um mercado tão novo, mas eu acho que a gente sofre ainda com uma coisa, que eu acho que é o entendimento ainda do agro. Quando a gente olha para o imobiliário, eu acho que todo mundo consegue entender. Você já negociou um apartamento, você já negociou isso. No agro, você vai falar, putz, eu tenho que entender de preço de soja, eu tenho que entender, pô, a commodity vai subir, vai cair, como é que eu vou entender isso? Então, eu acho que até a gente que forma opinião, que fala um pouco para o investidor, tem que estar sendo treinado, assim, a gente tenta, esse contato que a gente faz aqui, é justamente para a gente aprender mais também, para poder trazer as estruturas que vocês fazem para o investidor. Eu acho que o investidor ainda não vou falar, não gosto da palavra desconfiança, mas ele ainda não tem a total compreensão do quanto esse mercado é extremamente positivo e que vai gerar valor. Só que ele tem que
entender, né? Então, muita gente colocou só o pezinho. A gente vê o potencial dele que é muito maior. Agora, para esse pezinho virar um banho completo, aí a gente vai ter que trabalhar isso também até de quem é analista, de quem é consultor, de quem fala com os investidores. A gente vai ter que fazer esse trabalho também de mostrar para ele um pouquinho. E a gente veio aqui justamente fazer essa parceria para entender, né, em termos de estrutura, para a gente conseguir passar melhor, né? E eu acho que, entrando nessa parte de estrutura, né, eu acho que é uma coisa interessante de falar, né? Como é que hoje, quais mudanças tem em termos de estrutura e garantia que o investidor vai mais enfrentar, né? Eu acho que isso é uma coisa legal também. Legal. Acho que esse é um ponto bastante diferente quando a gente faz esse paralelo entre o imobiliário e o agro, né? O agro é uma cadeia bastante vasta que ela vai desde a produção primária até o processamento e a exportação do grão. Então aí no meio você tem diversos agentes, né? Desde o produtor, do processador, da usina, da trading. E com cada contraparte dessa, a estrutura de garantia que tem disponível para se fazer uma operação, ela é diferente. Normalmente com o produtor ou quem está no começo da cadeia, a gente tenta buscar as terras como garantia, porque são ativos que não se movem, que têm valor. Terra no Brasil ela está sempre crescendo de preço, ela acompanha o preço das commodities. A gente vive num mundo onde em 2050 a gente vai ter 10 bilhões de pessoas e todo mundo vai fazer uma coisa, pelo menos, que é comer. Então, assim, precisa de alimento, o preço da terra vai continuar crescendo. Então, quando a gente está olhando para a base da cadeia, a gente costuma olhar para esse tipo de garantia. Mas nem todas as empresas que estão para frente da cadeia têm esse tipo de garantia disponível. Então, o que a gente sempre tenta negociar são estruturas de garantia que sejam importantes para a companhia e importantes para a gente também, justamente para você poder ter uma estruturação de um produto que tenha um alinhamento de interesse entre quem está emprestando dinheiro e quem está tomando dinheiro. A gente sempre tenta olhar qual que é a qualidade dos ativos. Todo o nosso processo de estruturação, a gente chama uma terceira parte para fazer uma avaliação, justamente para a gente ter um conforto externo em relação aos tipos de ativos que a gente está utilizando. Mas eu concordo com você, é diferente quando você olha um shopping, que você passa na frente, você vê as pessoas entrando, as pessoas saindo, um apartamento, que você sabe onde está localizado. O agro ela tem essa peculiaridade. Mas eu acho que faz parte do nosso trabalho essa educação, né? O desenvolvimento disso junto aos investidores. Eu lembro que quando a primeira vez que eu fui me deparar com agro, até eu avaliando o fundo de vocês, eu tive uma impressão até um pouco errada. Por exemplo, vocês começaram um pouco concentrado. E aí eu vim aqui, conversei com você e com o outro gestor também, e ele comentou comigo uma coisa que fez exato. Além das garantias que a gente conseguiu colocar, eu consegui entrar na empresa e ver, melhorar uma estrutura de compliance lá dentro, uma estrutura de governança. Essa foi a palavra que foi usada. Então, tem coisas que eu acho que é um intangível em relação ao agro que ainda não está, que é essa capacidade, e aí também é do trabalho de vocês, de entrar na empresa, colocar uma governança que o mercado de capitais sinta confortável, para que a gente consiga olhar de fora e ter essa mesma capacidade de olhar para a empresa e ter o conforto de recomendar, de conversar com os clientes e de entender também. Então, eu acho que é papel de gestores, e vocês fazem isso muito bem, de apresentar isso para a gente. Olha, tem esse detalhe aqui que eu acho que você não está prestando atenção tanto, né? A governança aqui é um fator determinante e eu acho assim, quando a gente olha para esse mercado, essa interação, né? A gente olha para o multimercado, o pessoal ainda é um pouco com caixinha preta. Aqui, fundo imobiliário, eu acho que a gente tem uma parceria, uma conversa, um dinamismo que a gente acha que é espetacular, assim. Pô, a gente tem bastante acesso à informação e cada vez você fica mais confortável, né? De colocar não só o dinheiro nosso, mas o dinheiro do cliente no agronegócio, que a gente sabe que tem um potencial, consegue pagar taxas altas, a gente sabe que tem agricultor, produtor que pega taxas com trading a 25%. Então, por que eu não vou morder um pedacinho disso aí também, dando 18 pro cara, entendeu? Só que ele tem que me dar uma garantia extra e tudo mais. Essa maturação deve vir com o tempo, também não é de um dia para o outro. Essa conexão que esses produtos, essas palestras que a gente conversa aqui, ajuda mais pelo menos a pessoa entender o que ela tem que olhar, para onde o mercado está indo e o que ela está fazendo. Eu acho que esse é o papel, pelo menos o meu papel também como investidor, é tentar, e como consultor, é tentar esclarecer isso para os clientes
E eu acho que também eu gosto bastante dessa conversa. E é por isso que eu também gostei de participar aqui. Não, é legal, eu acho que é justamente essa tradução, né, do agro, das peculiaridades do agro, da indústria do agro, que faz parte do nosso trabalho aqui, trazer para os investidores, né? Eu acho que um ponto que também a gente estava discutindo, né, Diogo, é justamente a questão do Plano Safra, né? É. Que acabou de ser anunciado um plano safra bastante vultuoso se a gente comparar com os anos anteriores, e que tipo de competição isso pode trazer para a indústria como um todo, né? Acho que se você puder. Eu tinha comentado assim que eu tava para vir aqui, eu falei, cara, tem que estudar um pouquinho, né? Não dá aqui para chegar aqui e passar vergonha para todo mundo. Daí uma das coisas que a gente foi olhar é como é que o plano safra ele entra. O que acontece nas reduções do plano safra? E quando a gente foi olhar isso, a perspectiva era que diminuía também o capital, o mercado de capitais. Era como se, tipo assim, se o governo está colocando, o mercado de capitais tinha medo de colocar também. E as pessoas produziam menos. Então, quando você faz um plano safra maior, vai necessitar também do capital intensivo do mercado de capitais. Então, seja para o produtor, seja para a produção de insumos, seja para o capacity ali, isso aumenta também. Então, essa noção de que o plano safra ele canibaliza o investimento, eu acho que ele faz o oposto, né? Ele, pelo menos em tudo que a gente leu, toda vez que tem um aumento, o mercado de capitais também aumenta. Então a gente, por exemplo, o ano passado estava na base de 700 bilhões, mais ou menos, esse ano a projeção era para 900, e só um terço é o plano safra. Então o restante todo é um mercado de capital intensivo, você precisa de muito OPEX para operar, para comprar insumo, para plantar, para bioinsumo, ou seja, uma atividade de capital intensivo que eu acho que vai entrar dentro do gosto brasileiro, que vai conseguir juntar as duas coisas, né? Tanto o investimento em crédito, né, muito acostumado ali com o seu CDB, seu LCA, ele conseguiu fazer isso, só que ele ganha um benefício muito grande, que é um juros mensal e isento, né? Assim, essa isenção pode ou não acontecer, mas hoje o fato é isso. A gente tem esse benefício e é importante destacar que esse plano safra ele tende a, na verdade, impulsionar a indústria e não tanto canibalizar. Né? E eu acho que assim, no mercado que ele continua crescendo, você pega em 10 anos, a área brasileira vai crescer, sei lá, 15 milhões de hectares. O preço da commodity tem crescido também. Então, a demanda por capital de giro, ela vai continuar. Os gargalos de infraestrutura que a gente acabou de comentar, você precisa de recursos para investir no longo prazo no Brasil. Então, assim, por mais que o Plano Safra tenha crescido, sempre vai ter espaço para o mercado de capitais e para a iniciativa privada fazer o seu papel, que é desenvolver, que é trazer governança para o setor. Eu acho que esse é um ponto bastante importante, né? O agro, em muitas partes da cadeia, ele tem uma parte que tem menos governança, às vezes não tem números auditados, né? Não tem, é uma pessoa que toma a decisão, principalmente quando você está olhando na cadeia do produtor rural. Então, esse tipo de operação traz mais governança para a cadeia como um todo, e eu acho que isso é importante para o desenvolvimento do setor, né? A visão minha também é basicamente essa. E eu acho que ainda tem um ponto que vai ajudar, né? À medida que a gente, olhando sempre só o mercado de capitais, à medida que essa Selic baixa, apesar do investidor ainda confundir um pouquinho, que acha que, na verdade, os áreas vão se perder, vão acontecer, como os spreads estão muito acima da média, isso, na verdade, vai acontecer o contrário, né? A gente acha que, se a gente vê em mercado de baixa, em mercado de taxa de juros de 6%, 8%, com o spread que um KNCA, um outro fundo tem, você normalmente vê ágio em produtos. E ágil gera muito mais possibilidade de emissão, possibilidade de crescimento. Então, a taxa de juros também vai ser um driver importante para que a pessoa pegue o seu LCA ou qualquer outro produto e realmente fale assim, cara, vou pegar num spread maior aqui. E cada vez que você tem, pô, em vez de colocar no LCA que, sei lá, o banco cuida, você fala, não, deixa eu cuidar também. Pô, isso aqui tem governança, tá me pagando CD mais 4, CD mais 5. Será que vale a pena? Aí começa, e aí eu começo a ter confiança. Esse ritmo é o que vai trazer e acelerar bastante o investidor a entrar nesse produto mais, né? Assim, pra gente, eu acho que a gente vê os números muito querendo que fique muito próximo dos imobiliários, né? 2 milhões, 2,2 para 300, 15%, pô, é pouco ainda, né?
É, Pouco. é pouco. Mas, assim, se você pensar no curto espaço da É, indústria, 330 mil investidores, pessoas físicas, é um número, grande parte pessoa física, é um número bastante representativo. Mas, assim, não tenho dúvida que, assim, a gente tem condição de bater 100 bi na indústria em, sei lá, 10 anos. É um crescimento ainda, seria menor do que o próprio imobiliário apresentou desde o começo da indústria, e com um setor que representa muito para a economia do país, né? Então, assim, certamente a gente enxerga um potencial de crescimento. Logicamente que o agro tem as suas peculiaridades, tem a questão climática, tem a questão setorial. Você tem que estar sempre bem diversificado, justamente para mitigar os fatores de risco do setor. Você tem uma demanda de capital de giro muito concentrada em alguns momentos. Você tem um risco de refinanciamento. São todos itens que precisam ser olhados e analisados quando você vai entrar no investimento. e eu acho que tem que estar preparado também. Esse que você citou, né? Vai acontecer alguns soluços, né? Para quem investe em crédito, achar que não tem soluço não existe. Eu acho que o investidor tem que também estar preparado que, assim, é, 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 cuidar bem do capital significa saber o nível de exposição que você vai. Então, você cuida do nível de exposição para poder investir e não é que isso vai acontecer em toda a cadeia, mas em um ou outro existe uma quebra de safra, às vezes no sul, alguma coisa assim, você tem uma pequena exposição lá, você vai ter que dar um wave. É natural, isso é o mercado. E aí você entender que isso vai ser do jogo, e que com mais governança e com entendimento, isso vai ser resolvido, você tem a confiança das garantias, mas que você também esteja um pouco com a cabeça de banqueiro, vamos dizer assim. O banqueiro pensa assim, cara, eu vou dar dinheiro para ganhar com um spread interessante e num mercado que eu consiga ter o meu retorno, né? Então, eu acho que essa que para mim vai ser a evolução também do investidor, né? Dele entender que hoje em dia a gente vê muito ainda uma desinformação, ou seja, um susto muito grande com às vezes coisas pequenas, né? Ou o contrário, umas preocupações maiores, não. Então esse nível de entendimento também de o que comportar, quebra de safra, o quanto é perigoso, o quanto não é, o que tem que ser feito, o que a gestão já fez para mitigar parte do problema. Pô, diversificou, você vai sofrer ali às vezes o soluço de 0,5 no ano, mas no outro às vezes você ganha mais 0,5 ou tem o potencial de até pré-pagamento, alguma coisa assim, que aumenta a habilidade. Então você vai entender que crédito sofre. E você só tem que estar preparado para isso. É isso aí. Legal, Diogo. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Meu nome é César Ronaldo. Eu tenho uma pergunta seguinte. A gente já está no mercado há mais tempo, viu a evolução do mercado de fundo imobiliário, do mercado de crédito, papel. Então você viu o mercado de CRI evoluindo. Começou com financiamento de grandes empresas e hoje o mercado sofisticou a um ponto que você tem fundos que financiam pequenos loteamentos no interior de Sergipe, do Ceará, ou seja, capilarizou o financiamento imobiliário no Brasil. Você tem um grande ativo que é a terra, né, que talvez seja o maior ativo da cadeia produtiva do agro, e você vê esse ativo como garantia para grandes produtores, mas você não vê ainda isso chegando no produtor médio, vamos dizer assim. Você vê essa possibilidade, e se existe possibilidade de você ter isso, ter garantias para poder que esse crédito chegue nesse produtor, que eu acredito seja uma massa muito grande que está fora do mercado de capitais. Desassistida. Exatamente. Não, eu acho que é um excelente ponto. Eu vejo sim, eu vejo como parte de um processo de conhecimento e de até educação do mercado, esses produtores médios que não estão bem assistidos e que têm uma estrutura de terras como garantia, O mercado está se preparando para está se acessar preparando, esse... está se preparando. Eu acho que hoje é muito comum você ter empresas que vão fazer a avaliação do ativo. Então, antigamente tinha uma, duas ou três, hoje a gente já consegue cotar 8, 9, que já é um reflexo dessa demanda ali no campo. Eu acho que um produtor médio hoje ele já consegue ter mais acesso. O produtor pequeno, talvez esse cara ainda tenha um pouco mais de dificuldade. E aí no pequeno, eu acho que é um cara que vai passar por algum tipo de consolidação, seja familiar, ou seja algum tipo de estrutura, até para ele poder se continuar competitivo na operação. Né? Então, quando você pega mais para a estrutura fundiária da região sul, talvez isso seja mais latente. Quando você vai lá para cima, centro-oeste, Bahia, é diferente ainda. Você ainda consegue encontrar produtores grandes e produtores médios que estão começando a se desenvolver, que estão começando a trazer governança para o negócio. Eu acho que assim, o principal gatilho para você poder destravar, porque assim, recurso tem disponível, né? A gente saiu de 0 para 15 bi em 2 anos.
O que eu acho que está faltando é comunicação e governança. Justamente esse ponto que o Diogo trouxe aqui. Quando você tem conforto, quando você tem governança, quando você tem tranquilidade nos números que você está olhando, você tem mais facilidade para aprovar estruturas, empréstimos e tomar mais risco. Hoje o que acontece é que grande parte desses produtores médios, vamos dizer assim, muita da atividade dele está na pessoa física, está na esposa, está no filho, por questões que sempre fizeram sentido, parte delas fiscais, mas porque eles sempre operaram assim. Mas quando você quer ir para o mercado de capitais, quando você vai ter que ter um financial covenant na sua operação, você precisa trazer mais governança. E eu não estou falando aqui de contratar um CFO especificamente, você ter um presidente com uma atividade agrícola que o cara está lá fazendo 30 anos. Talvez ninguém saiba fazer melhor do que ele mesmo faz, né? Mas você tem que ter uma estrutura que você possa ter números auditados, que você consiga fechar o mês e 5, 10 dias depois você já conseguir mostrar o número que você tem oficial, contábil, e não aquele número de ponta de lápis que você tem na cabeça, né? Então eu acho que esse é o grande gatilho que destravaria bastante valor para esse perfil de produtor. Eu vou fazer um paralelo aqui só com o mercado imobiliário. Por exemplo, o incorporador médio, que hoje ele é muito acessado, pô, ele demorou bastante para chegar no mercado preparado. E o que ele comentou, a gente eu acho que enxerga isso já conversando, é cara que já procura para fazer operação e tal. A gente já vê isso, os caras já procurando fazer o que eu preciso fazer para acessar o mercado. Daí, eu acho que essa primeira pergunta que eu acho que o pessoal de corporação média demorou a fazer, e hoje eu acho que a maioria dos fundos que pegam mais taxa vão para esse cara, porque é onde tem mais spread, e onde você pode ainda ter bons riscos, eu acho que isso deve vir para o agro da mesma forma. E esses caras já estão batendo na porta, a gente sai conversando com o mercado e já sabe que eles, já estão batendo na porta. Agora, ainda falta, eu acho que esse segundo passo, né? Já tenho a minha governança, já tenho a minha... Porque isso gera um custo. E ele tem que estar disposto a colocar esse custo. Uma Big Four é caro. Ter números auditados é caro. Ter uma plantação é caro. É caro, o cara vai perder um pouco de margem. Mas ele vai entender que ele vai perder margem agora para lá na frente ele ganhar menos despesa financeira. Então ele vai ganhar no final em termos de lucratividade, mas agora no curto prazo ele vai ter que ter um... Então esse entendimento também eu acho que vai chegar. Acho que a grande questão é não só o produtor, mas às vezes uma empresa pequena ou até média fazer o julgamento e entender se isso é um custo ou se isso é investimento. Acho que para nós é muito claro que é um investimento, mas para o cara que está lá há muitos anos e operou dessa forma, às vezes demora um pouco para ele de fato ter essa leitura. Mas, de novo, eu acho que é um processo, né? Eu acho que é um processo de aprendizagem, um processo de educação. Quando o vizinho começa a fazer, normalmente é um gatilho importante para o seguinte ir fazendo e a cadeia ir se desenvolvendo. Mas assim, eu acho que, na nossa opinião, tem um espaço enorme para crescer nesse segmento específico, no segmento de pequenas e médias, e principalmente de médias empresas, né, do agro, que eu acho que ainda são carentes de fontes de financiamento que fazem mais sentido com o ciclo operacional delas. Então, você pega, por exemplo, uma usina, ela tem um ciclo de 5 a 7 anos, que é o que ela vai investir no canavial dela. As empresas que estão muito dependentes de bancos menores ou de outras fontes mais restritas de capital, elas acabam tomando dinheiro de 3 anos para financiar 5, 7. Né? E aí, lá na frente, quando tem que refinanciar, às vezes o mercado fechou, às vezes tem algum problema, sei lá, guerra, cai uma torre, alguma coisa assim, você fica exposto a um risco de refinanciamento que não faz sentido para o seu negócio, se você acessar o capital correto. O mercado de capitais, normalmente, ele tende a alongar taxas mais do que os bancos. Isso é a característica do mercado de capitais. Ele vai cobrar, às vezes, um spread maior, mas ele alonga mais. E ainda o cara olhar 100% taxa, às vezes não é para o business, porque mudou o mercado e o Brasil tende a fazer isso bastante. Isso pode ser prejudicial para o negócio dele. Ele tem que ficar dando wave, perdendo garantia, dando mais covenant para banco, onde ele podia estar, na verdade, mesmo que com uma despesa financeira maior, acessando e não tendo que preocupar com jogar a dívida para frente, né? Eu acho que isso vai acontecer. Dalvin, eu queria saber, assim, desse mercado, qual a liquidez desses ativos, né, desses fundos, e também os principais riscos deles, desse tipo de ativo, porque
uma coisa que tem que ponderar risco-retorno, né? Com certeza. Tu vai me dar um spread tanto, mas do risco que eu vou tomar justifica esse spread? De repente, sim ou não. Para poder avaliar se tu entra ou não entra, tu tem que ter esses parâmetros, né? Com certeza. Eu acho assim, vamos começar pelos principais riscos do setor, né? A gente está falando do agro, que é uma indústria a céu aberto. Então, risco climático é um risco inerente da atividade, né? Como que você mitiga esse risco? Diversificando, né? Então, você vai fazer regiões diferentes, culturas diferentes, sei lá, produtos diferentes, de modo a chegar em riscos menos correlacionados para a sua carteira. Então, esse risco, ele é que depende de São Pedro, normalmente, né? Porque não é só chuva, é chuva na época certa, é sol na época certa, é colheita. Então, tem toda essa dinâmica que ela precisa ser orquestrada, né? Então, aí eu acho que o único mitigante para isso é diversificação. O segundo risco do setor é um risco de refinanciamento. É um setor muito dependente de capital de giro, muitas vezes em fases do ano. Então, se você não tiver o capital de giro naquele momento, você não consegue comprar, você não consegue precificar e você não consegue vender. Então, justamente por isso que a questão de você ter um bom balanço entre linhas de longo prazo e linhas de curto prazo, você não ter que ficar pedalando as suas linhas de curto prazo o tempo inteiro, ela é importante. Isso te dá a facilidade, a tranquilidade de você poder originar o seu produto, precificar ele da melhor forma e poder vender da forma correta e com a melhor margem possível. Em relação à liquidez dos ativos, é um mercado que está se desenvolvendo ainda, né? Então não são ativos com uma enorme liquidez, apesar de ter emissores frequentes já que fazem CRA há muito tempo, empresas listadas, esses são papéis que são bastante líquidos. Os outros papéis, eles são menos líquidos, mas não quer dizer que não tem uma liquidez. Existe um mercado crescente que está se desenvolvendo e que, na nossa visão, ele vai melhorar ainda nos próximos anos. Eu vou falar só de um ponto de vista do investidor um pouco, sabe? Onde a gente vê. Hoje a gente pega, por exemplo, tem 32 FIIs agro listado na B3. Tem mais se você pegar os setipados, mas hoje 32. E quando a gente olha em termos de spread, risco, tem o percentual que você pode alocar de uma forma razoável, ainda dá para você fazer isso, com uma exposição menor, entendeu? Então, hoje você pode controlar parte de um risco com a própria exposição sua da carteira, né? Dentro do limite ali. E aí, quando a gente olha para esse risco interno da carteira, você olha, como é que a gente está avaliando isso? Esse fundo aqui, a gente consegue colocar dentro? Não. A gente acha que teve um momento que o mercado precificou tudo com 5, né? Assim, independente do risco, né? Isso foi um pouquinho, mas se você olha para a carteira, você consegue determinar aonde esse risco está correto e aonde não. Então, essa dificuldade do investidor, que hoje eu vejo, assim, até por isso a gente tenta fazer calls com a gestão e conversar, entender, é que tem momentos de mercado onde tem muita emissão e o mercado trava num certo spread, mesmo que o risco seja maior. E entender que isso acontece e que nessa hora você tem que reprecificar ou esperar uma queda um pouquinho, alguma coisa assim, faz sentido e faz sentido. Então, assim, o mercado está evoluindo, o mercado vai continuar evoluindo, mas não vai ser de uma forma igual eu enxergo os CRIs mais óbvios e o mercado mais óbvio. Ele vai ser um mercado ainda que vai precisar de mais estudos, assim, e de mais diversificação. Vamos fazer a última pergunta? Eu vou aproveitar e eu fazer a pergunta, né? Já estou aqui em cima. E aí a gente acabou não falando muito do KNCA. Talvez o KNCA é o produto... Hoje é o maior fiagro, né, do mercado. Acabou de sair de uma captação, já fez a conversão. Tem uma cara totalmente diferente do que começou. A gente até conversou sobre isso ao longo dessa questão, né, de governança, que foi uma coisa muito importante no começo. E agora vocês saíram de um mercado que basicamente estava mais concentrado e hoje diversificaram maior as operações e tipo de operação, inclusive colocando até a operação um pouco IPCA. Fala um pouquinho de trazer um pouco IPCA para a carteira e também um pouquinho do resultado do KNCA. Eu acho que isso traz um pouquinho e de qual segmento hoje vocês estão que acabou entrando mais na última oferta. Legal.
Não, acho que assim, a estratégia do KNCA é um fundo hoje de 2,2 bilhões, né, o maior Fiagro listado na B3, e a nossa estratégia é continuar crescendo e diversificando, justamente para a gente ter riscos pouco correlacionados. Desde o começo, a estratégia era essa e a gente basicamente só vem materializando. Então, o que a gente quer trazer é regiões diferentes, a gente já acessa quase todos os estados do Brasil, mas com culturas diferentes, com indústrias diferentes, trabalhar não só a parte da produção primária, mas também trabalhar o processamento e a indústria de alimento. A gente acha que dessa forma a gente mitiga o risco e acaba abarcando a indústria agrícola como um todo, o mercado agrícola como um todo, desde a produção, processamento e comercialização. Então essa é mais ou menos a nossa estratégia, continuar crescendo, diversificando, sempre buscando empresas que tenham diferenciais competitivos. Porque a gente sabe que o mercado de commodity é um mercado cíclico. Muitas das empresas, com exceção do segmento de alimentos, são tomadoras de preço. Então, se elas não forem competitivas do ponto de vista do custo de produção, quando o preço cair, elas vão ter problema. Então, a gente busca empresas que têm diferenciais logísticos, que têm diferenciais agrícolas, que têm uma combinação dos dois, justamente para a gente estar posicionado nesse tipo de cliente. O fundo ele está hoje mais ou menos 25% alocado em PCA, 75% da parte alocada em CDI. A gente começou mais no DI, e a gente vem alocando um pouco mais no IPCA, justamente porque a gente tem um cenário de queda na taxa de juros e mais para frente uma discussão ainda bastante incerta em relação à questão de déficit do fiscal do governo. Então a gente acha que ter um pé em cada canoa, como a gente costuma dizer lá no interior, é uma boa estratégia do ponto de vista de resguardar o fundo a médio e longo prazo. Então a nossa estratégia é continuar crescendo, continuar diversificando e trazendo riscos sempre muito controlados e com boas estruturas para a nossa carteira do KNCA. Inclusive no vídeo desse mês a gente fez uma visita a uma das empresas investidas, a usina Itamaraty. Fomos lá e mostramos no nosso vídeo mensal, então eu convido a todos a acessar esse vídeo e acessar também a página da Quineia, onde a gente tem bastante conteúdo produzido pelo nosso time. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado, Diogo, pela participação. Um prazer estar aqui com você. Eu também agradeço o convite da Quineia, participar desse... A gente falar de agro é sempre legal e fico orgulhoso e bem feliz de ser convidado por vocês. Obrigado aí, pessoal, que também está assistindo aqui. Valeu.